Olá, eu sou Priscila do blog Leitura em Mania. Hoje eu vim falar de um livro que eu simplesmente amei, que eu me encantei, que me fascinou. O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, A Crônica do Matador do Rei. Esse é o primeiro dia. Aí temos o segundo livro, O Temor do Sábio, o segundo dia. E tem o terceiro livro que ainda não saiu. E eu já comecei a ler O Temor do Sábio. Em breve eu também trago um vídeo aqui pro canal. Então, sobre O Nome do Vento, eu escrevi sobre ele, fiz uma resenha, fiz um roteiro para falar aqui pro canal. E sabe quando você lê e não tá bom? Eu não consigo mostrar o quanto esse livro é incrível, o quanto ele me encantou. Primeiramente porque eu acho que a escrita do Patrick é simplesmente o máximo. Ele escreve de uma forma única. E a história dele eu achei bastante diferente. Ele não foi o mesmo, ele não parece que não tinha... Tudo no livro dele foi novo, sabe? Parece que o jeito que ele escreve me encantou. Aqui a gente conhece, temos o coach, ele tem uma hospedaria, o Marco Percurso, e ele tem um ajudante, o Basti. E eu fiquei... só um detalhe antes de falar sobre a história do livro. Eu fiquei com muita dúvida para pronunciar o nome do personagem, do coach. Ele usa esse nome, que é um codinome, né? Que ele usa para disfarçar, para não saberem quem ele é de verdade. E o nome dele é o Coach. Ele já foi chamado de Umbroso, Dedo Leve, Seis Cordas. Já foi chamado de Couve, o Sem Sangue, o Arcano, Couve, o Matador do Rei. Mereci esses nomes, comprei e paguei por eles. Então eu senti bastante dificuldade para pronunciar esse nome, até eu treinei, eu vi vídeo, eu escutei áudios, mais áudios e agora parece que eu falei errado novamente. Mas então, o coach ele tem um outro nome, né, que é esse que eu falei, e ele é considerado um mito, uma lenda. Só que ele vive agora como dono da hospedaria, ele deixou tudo para trás. Só que onde ele está vivendo agora, ele tem essa hospedaria, está acontecendo umas coisas bem estranhas naquela região. E ele resolve... E logo depois aparece, ele encontra um cronista. E esse cronista reconhece ele e pede para que ele conte a história dele. Aí ele fala pro cronista que vai levar 3 dias para ele contar pro cronista toda a vida dele. E a gente começa... Aí ele começa a narrar a trajetória dele. Primeiramente, eu acho que ele é um personagem bem humano, ele comete erros, ele discute, ele fala o que vem na cabeça, muita coisa pra ele dar errado, não é aquele personagem que é o protagonista, tudo dá certinho, no fim vai dar certo. Não, pra ele parece que tudo dá errado. Ele começa a narrar a vida dele contando quando ele vive com os pais, os pais deles têm uma trupe, e eles vivem, né, viajando, e ele é um garoto muito, mas muito inteligente, e ele conhece o bem, um arcano que ensina várias coisas para ele, e aí é o primeiro contato que ele tem com o nome do vento, e ele fica curioso para saber o que é isso, e esse bem aconselha ele, quando ele tiver idade, ele ir para a universidade. E tem alguns acontecimentos, acabam acontecendo algumas coisas com os pais dele, logo depois ele se vê sozinho numa cidade, e ele é uma criança ainda, e ele passa muita dificuldade nessa cidade. Eu chorei nessa parte, fiquei bastante emocionada, chorei na parte dos pais dele. Olha, se eu começar a falar eu vou chorar. E ele... E ele... E ele se vê, né, nesse lugar, e ele resolve ir para a universidade, mesmo não tendo idade. Mesmo com toda a dificuldade, ele consegue vencer, ele consegue ir para a universidade. Ele chega na universidade, quase que ele não consegue entrar, mas ele consegue convencer os professores, ele é muito inteligente, ele consegue mostrar o quanto ele é bom.
E ao mesmo tempo que ele consegue entrar na universidade, ele consegue fazer bastante inimizade com alguns professores, com algumas pessoas. A gente... Aí ele começa a contar a vida dele na universidade. A gente conhece a paixonite dele, a Dena. A gente conhece a Audi, uma personagem bastante misteriosa. Tem um livro sobre ela, A Música do Silêncio, que eu pretendo ler. Temos o Ambrose, um personagem bem chato. E temos o protagonista, né, correndo atrás do Chandriano. Seria o vilão da história. A gente não sabe muito bem o que ele é. Vamos ver se no segundo livro eu descubro mais coisas sobre o que é o Chandriano. E é um livro bastante enigmático que você quer ler. Eu terminei ele, mas eu queria mais páginas. Eu achei a escrita do Patrick sensacional. Ele consegue... Aqui a gente tem um mapa, né, do mundo. E ele consegue colocar isso na história, mostrar o mundo, mostrar tudo de uma forma bem sutil, bem leve. A magia também que tem nesse livro é bem sutil, sem ficar um livro pesado, sem ter muita informação. Então, ficou um livro muito gostoso de ler. É um livro que eu acho que eu recomendo para todos. Todos devem conhecer esse livro. Ele é um livro único. Eu gostei muito dele. E por isso que eu trouxe a resenha aqui pro canal. Espero que vocês leiam, vocês gostem desse livro. Espero que vocês deixem os comentários aqui. Espero que vocês tenham gostado desse livro. Quem leu, né, quem não leu, vai gostar. Deixe seu like no canal, deixe os comentários. Obrigada.